Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Augusto e nós estamos na nossa nova temporada de Jéssica Augusto da Porta para Dentro. Hoje nós falaremos sobre depressão, ansiedade e pânico com o Dr. Braz, nosso amigo. Deus abençoe. Gente, e o nosso... de novo... Gente, eu tô muito feliz porque essa nova temporada nós vamos abordar assuntos incríveis e hoje eu estou aqui com o Dr. Braz, nosso amigo, e nós vamos falar hoje sobre ansiedade, sobre depressão e sobre pânico. E eu queria muito apresentar o Dr. Braz porque, além de ser um excelente doutor, né, ele cuida da nossa saúde mental, ele também é um grande servo de Deus, um amigo que Deus preparou nessa caminhada para nós. E eu quero te agradecer, Dr. Braz, por estar aqui com a gente, de verdade, por aceitar esse convite dessa doidona aqui e falar de um assunto, né, já tá ali, né, problemas, né, então a gente tá aqui para falar de vários tipos de coisa. E uma das coisas, doutor, que eu gostaria que o senhor falasse primeiro é da sua vida ministerial, da sua história, que eu acho que é muito importante para todos nós sabermos, porque muita gente conhece o Dr. Braz só como alguém que cuida da saúde mental, da saúde da alma das pessoas, mas não conhece esse lado do senhor, um presbítero, aleluia, glória a Deus. Então a gente quer saber mais ou menos da sua história ministerial. Bom, é uma pergunta bacana, porque às vezes as pessoas perguntam, falam assim, poxa, você é médico, você trata de assuntos referentes à saúde mental, e Deus, aquela coisa toda, né? Como é que é isso para você, né? Eu lembro das palavras de Policarpo, quando ele disse que serviu a Deus por tantos anos, e como que ele poderia negar agora. Então, eu sempre costumo dizer que, por mais profunda que uma experiência pessoal alguém possa viver, não é maior do que uma experiência de um encontro genuíno com Deus. Então, eu sou apenas fruto de uma pessoa que teve a vida curada e restaurada por Deus. Nada mais, nada menos que isso. Então, acho uma oportunidade muito bacana a gente estar aqui conversando um pouquinho sobre isso, porque, afinal de contas, dentro do meio cristão, existe aí muitas questões, muitas verdades, muitas falsas verdades, por que não dizer mentiras? Então, muitos conceitos que precisam ser melhor trabalhados para que a gente caminhe nessa vida abundante que Jesus permitiu, né? Então, a saúde mental, ela vem, né, obviamente, também para nos auxiliar nesse sentido como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta, tá? Então, a minha história pessoal, eu amo gente. Eu amo gente, eu amo conversar, eu amo abraçar, eu amo tocar, eu amo gente. Então, assim como Deus fez uma grande obra na minha vida, eu fico muito feliz em perceber, em poder ser um canal para ser bênção também na vida das pessoas, das igrejas, por onde quer que eu passe, e poder deixar ali algo de Deus para mudar a vida das pessoas. O meu propósito de vida é esse. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Gente, quando vocês conhecerem o Dr. Braz pessoalmente, vocês vão entender, porque de fato ele ama cuidar de pessoas, ele cuida não só de mim, mas de muitas outras pessoas. E eu até queria deixar um gancho já para a próxima pergunta, sobre muitos cristãos passam por isso e não sabem o que estão passando, e até deixar claro aqui que é por falta de conhecimento às vezes, né? A gente não tem tanto acesso, se fala muito disso, mas nós não temos tanto acesso a essas informações. E o senhor lida muito com muitos cristãos, doutor? Sim, bastante. Bastantes cristãos. Na verdade, muitos deles já nos procuram por ter uma referência, por saber que a gente é cristão. Né? Isso ajuda, né? Dá uma firmeza. Né? Às vezes tem algumas pessoas que se sentem vamos dizer, um conforto maior por eu entender os dilemas os grandes desafios, questões, os termos, né? Que às vezes o paciente vai lá e chega para algum médico aleatório e fala assim: doutor, eu estou passando um deserto, eu estou na prova. É linguagem de crente, para quem não sabe, deserto é um momento de dificuldade, tá bom? Né? Então, existe toda uma questão, há uma identificação, né? Nesse sentido. Acho que quando Jesus veio, foi uma maneira que o homem em si precisava se identificar com Deus de alguma forma. Né? Então, eu
pelo fato de ser cristão, né, obviamente eu não faço disso uma maneira de angariar um público, né, uma fatia de público, mas pelo fato de ser cristão, muitos procuram a gente por ter essa afinidade, essa questão, ter conceitos que vão entender aquela realidade. Legal. E quais são os transtornos mais comuns, assim, que o senhor, não só em cristãos, mas na sociedade hoje, mas os cristãos que o senhor acaba atendendo, quais são os transtornos mais comuns? Olha, hoje no Brasil, tá, o campeão disparado no Brasil é a ansiedade. Tá? No Brasil hoje, o Brasil ele é essencialmente ansioso. Difere um pouquinho do resto do mundo, porque nos outros países o maior índice é de depressão. Sim. No Brasil tem essa inversão no caso da ansiedade. Só que, tanto a ansiedade como a depressão, em alguns momentos do caminhar do desenvolvimento desse transtorno, caminham-se juntos. Hoje a gente já tem até um diagnóstico, é o transtorno misto ansioso depressivo, onde essas duas coisas podem estar ali juntas. Não conhecia esse termo, legal. Então, o brasileiro em si, ele é ansioso de base, é o mais comum, né? Principalmente em grandes centros, numa cidade como São Paulo, onde muitas vezes você tem que, para você chegar no seu ambiente de trabalho, você tem que pegar, às vezes, condução, metrô, ônibus, etc. Então, são muitas as demandas nos grandes centros que falam, que contribuem a favor do desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Sim. Né? Então, aí é necessário ter essa perspectiva e entender, puxa, mas isso acontece no ser humano. Então, quando eu digo ser humano, é o cristão, é o ateu, é o espírita, isso aí é do ser humano em si. Óbvio que na questão do cristão vai haver algumas peculiaridades, tá? Em específico, assim, que são coisas que a gente não consegue colocar dentro de um laboratório e fazer uma análise. Eu vou ter que vivenciar pela fé. Sim. Né? Então, no Brasil em geral, a gente tem aí essa questão da ansiedade, depois da depressão, e por título de informação, é um dos motivos que mais afastam hoje trabalhadores do INSS, afastam das suas atividades laborais. Sério? É um dos principais motivos hoje, por exemplo, que alguém que desempenha uma atividade deixa de desempenhar uma atividade. Olha que loucura. E é até importante a gente também, para o senhor nos ajudar a entender quais são os principais sintomas. A gente pode começar com a depressão. A pessoa está passando, porque às vezes, gente, a gente está começando a passar por alguma situação e a gente não sabe o que está passando, né? E a gente acha que é qualquer coisa menos aquilo. Sim. E como a pessoa que está nos assistindo, ela pode detectar primeiro a depressão. A gente sempre tem a ideia de que a depressão é a doença de quem tá triste, né? A depressão, tô triste, então... Você é tão alegre, como você tem depressão? E a grande questão, eu sempre digo que as emoções são fenômenos humanos, tá? Em algum momento da vida você vai estar triste, em algum momento da vida você vai estar ansioso, em algum momento da vida você vai estar com alguma emoção mais aflorada. O problema da depressão, por incrível que pareça, não é nem a questão de estar triste em si, mas é a questão de estar triste e assim não conseguir fazer as coisas que precisa fazer, desempenhar as suas, vamos chamar assim, as nossas funções sociais, tá? Então assim, eu estou tão triste que eu não consigo ir ao trabalho, estou tão triste que eu não saio da cama, ou então eu estou perdendo prazer pelas atividades que geralmente eu tinha, e eventualmente a pessoa não identifica nem como uma questão da tristeza em si, mas como essa perda do prazer em fazer as atividades que antigamente tinha esse prazer. É tipo um desânimo, assim, a pessoa não tem mais ânimo para... Vai começando dessa forma, até que vai chegar... Eu costumo dizer que a depressão é a doença de quem desiste. Ela desiste do trabalho, ela desiste dos relacionamentos, ela desiste, vai desistindo, até que vai chegar um momento que ela vai desistir, vai perceber que ela desistiu de si, na verdade. Vida, meu Deus. Né? E aí isso, obviamente, pode chegar a ter níveis de gravidades muito maiores. Então, a principal característica que eu procuro identificar numa pessoa que está desenvolvendo um quadro de depressão é se ela perdeu esse prazer, esse desejo, essa satisfação de fazer as atividades que antes para ela eram bem prazerosas. E eu queria saber se é verdade ou um mito referente à vitamina D. Tá. Porque algumas pessoas confundem depressão, né? Eu ouvi já falar sobre isso,
que algumas pessoas confundem depressão e às vezes na verdade o que tá faltando é uma vitamina D, Sim. né? E rola aquele desânimo, Tá. mas o que falta é só um negocinho ali pra Sim. ajudar. Assim, a vitamina D tem um papel importantíssimo nessa questão do humor, tá? A vitamina D, a gente... Até parece que eu entendo do assunto, né, gente? Eu entendo um pouco, eu gosto. A vitamina D, na verdade, ela tem esse papel principal. Na verdade, a vitamina D ela é uma vitamina que a gente pode repor numa baixa, mas também ela falta também quando há um déficit, às vezes, de pegar sol. Então, por exemplo, eu que sou muito sou branquelo demais, então se eu não pegar sol, se eu não tiver um hábito mínimo, às vezes, de exposição ao sol em um determinado momento, eu posso vir a ter um déficit de vitamina D. Mas, vamos lá. Em relação ao que você falou, uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa está triste, mas há um déficit aí de algo, vamos lá, uma questão química, né? Como o nosso cérebro funciona. Bom, na verdade, a ciência, a psiquiatria em geral, a maneira de abordar isso, não há um uníssono, não há assim, algo que bata um martelinho específico, consiga te falar assim, que diga que um quadro de depressão, por exemplo, se dá por uma alteração bioquímica, por alguma alteração específica de alguma amina bioativa ou algum composto, né, algum neurotransmissor ali que esteja faltando, com a dosagem diminuída, ou enfim, tá? Na verdade, a minha maneira de interpretar, tá? Eu faço parte de uma linha de pensamento chamada dos comportamentalistas, ou seja... Tem essa divisão, então? Existe. Entendi, viu? O que na verdade, o que sugere? É que o comportamento, a estrutura de comportamento, ela exerce uma função muito específica em relação a toda essa regulação neuroquímica. Por exemplo, a gente tem o Kaplan hoje, que é um compêndio de psiquiatria que é muito respeitado hoje, e ele diz que em pacientes que desenvolvem esse tipo de transtorno de humor, essas alterações são encontradas em pessoas que estão, ou seja, primeiro há uma alteração do comportamento e aí foi evidenciado num segundo momento essas alterações, por exemplo, de serotonina, por exemplo, que é super importante na questão do humor. Então, ele fala que foi identificado alterações de uma vez que já estavam lá acontecendo esse transtorno. Então, é como se a alteração do comportamento gerasse ali uma alteração bioquímica. Entende? Entendo. Então, o comportamento, né, e quando eu digo comportamento, não é questão só de um hábito em si, mas eu falo de toda uma questão de valores, tá, gente? Então, uma vez que aquele comportamento ali, uma vez que a maneira de percepção de mundo daquela pessoa passou por uma situação onde ela veio a desenvolver aquilo, sugere-se que essas alterações aconteceram depois, tá? Então, é algo muito ainda que a medicina ainda ela não bateu esse martelo até que ponto é isso. Eu sou adepto de que as nossas ações elas têm um poder, né? O nosso hábito tem um poder de nos motivar, né? A maneira como a gente escolhe viver as nossas vidas, né? Não somente pelas emoções, não somente por aquilo que talvez nos dê uma sensação de prazer, mas pelo um sentimento maior de propósito, de ação, de proatividade, né? Então, toda essa questão química, obviamente, poxa, mas e agora? Mas eu estou passando por isso, estou passando por esse problema é um problema real, tudo bem, a questão do comportamento, Brad, achei legal, bonito o que você falou, mas agora eu estou aqui afundado numa cama, o que é que eu faço? Qual que é? No papel é bonito, sim, né, Braz? Né? E agora, minha situação está essa. É claro que a gente tem à nossa disposição o tratamento medicamentoso está aí para isso, a terapia também está aí para isso, e a medicação vai ter sim uma forte função em fazer com que você tolere esses sintomas, porque uma coisa que é importante, pastor, desmistificar, tirar aqui um mito aqui, por tá favor. certo? Nenhum remédio tem um poder
de pegar uma pessoa infeliz e torná-la uma pessoa feliz. Ó, gente, isso é uma boa dica, né, pra você aí, talvez que esteja tomando... porque eu conheço muita gente que se apoia na medicação achando que é milagroso, e não é, gente. De fato, é o comportamento, ajuda, nossa, acho que 99% no tratamento. Sim. Então, assim, tem aquele conceito de que a medicação vai pegar uma pessoa que está com uma vida, está super mal no casamento, na vida pessoal, às vezes ela está uma droga, está tudo difícil, não, agora tomar esse remédio, nossa, agora vai resolver todos o dia vai ficar colorido e tal. A medicação, o que a medicação vai fazer? Vai melhorar o estímulo para ela fazer alguma coisa, para ela se mexer, para ela ter força, para ter força, exatamente, para fazer as coisas que ela precisa fazer, né? Então a medicação vai atuar nisso, nesse caso específico no caso da depressão, tá? Então, a medicação vai dar todo aquele estímulo para que aquela pessoa se reconstrua novamente. Nossa, que legal. É muito importante todos nós sabermos disso. E a próxima pergunta que eu tenho é sobre a ansiedade, né? Que dá um ganchozinho para o pânico. Né? Quais são os sintomas, né? Como a gente está falando de sintomas, como a pessoa pode se olhar e falar assim, é claro que cada um desenvolve de uma forma, mas se alguém chega no senhor e fala, doutor, tô passando isso, tô passando aquilo, como o senhor pode detectar, você está passando por um transtorno de ansiedade? Internamente a ansiedade, ela se manifesta de uma maneira, vamos lá, no nosso inconsciente, como uma estrutura de medo. A ansiedade, ela vai se identificar especificamente como uma estrutura de medo. Você fala, mas medo, ansiedade, é que às vezes o medo, você sabe o que é. Você tem medo de aranha, você tem medo de altura, você tem medo de água, enfim, de mergulhar, né? Sim. Você tem medo de coisas específicas. Mas a ansiedade, ela se revela como uma estrutura de medo, onde você tem uma dificuldade de identificar especificamente qual é esse medo, tá? Então, a ansiedade, ela vai se manifestar como uma expectativa para tentar antecipar coisas que poderiam até dar errado, mas na cabeça do ansioso tem tudo para dar errado. Vai dar errado. É aquela mente trágica, né? Que muitos de nós temos uma mente trágica, né? Exatamente. Então, essa ansiedade, ela vai tomando forma, ela vai tomando corpo, e obviamente isso pode variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que são mais ansiosas que outras, sim, tá? É tudo a maneira como ela interpreta a existência dela, tá? Então, a ansiedade, ela vai se iniciar, obviamente, como esse sentimento de angústia, esse medo, tá? E algumas características se encontram presentes ali na ansiedade, tá? Uma agitação, em casos mais graves você vai ter ali uma taquicardia, um aumento da respiração, as mãos suando. Então, algumas coisas você vai começar a identificar ali como sintomas de ansiedade. Uma coisa muito comum que acontece na ansiedade a pessoa vai ter uma dificuldade ali na sua memória recente. Por exemplo, ela chega em casa, pôs ali a chave ali em cima da mesa e vai entrando dentro de casa para tomar um banho, para trocar de roupa, enfim. E ela acabou de deixar a chave na mesa, ela vai dizer, puxa, onde que eu deixei a minha chave? Gente, sério? Pode acontecer isso? Pode. Então tem várias pessoas, então eu preciso indicar pro senhor. É uma dica, tá? É um sinal. O excesso ali, fluxo de pensamento, de preocupações de um ansioso, né? Então vai ter essa dificuldade aí na memória recente, pode acontecer irritabilidade, algumas pessoas podem ficar mais agressivas, né? E por aí vai. E aí existem desdobramentos aí dessa questão da ansiedade, né? Que é a própria síndrome do pânico, que é uma das mais famosas, né? Síndrome do pânico, que se caracteriza especialmente pelo medo excessivo. Isso vai se manifestar ali como todos esses sintomas que eu já te falei, né? Uma taquicardia, um pavor, um medo de morrer. Algumas pessoas podem ter um pico ali de hipertensão, a pressão pode subir, a pressão arterial, né? Então, são sintomas exacerbados de ansiedade. Que loucura. E uma pergunta, eu até falei pro pessoal nos meus stories que eu ia falar sobre ansiedade na gestação. Tá. Para quem não sabe, eu estou gestante, mais uma vez, do meu terceiro filho. E eu queria deixar claro aqui, gente, que na gravidez do Apolo eu tive a minha primeira crise de ansiedade.
que foi uma loucura, tava até conversando com o doutor, que eu achava que era tudo menos isso, eu achava que era opressão. Gente, eu não corei tanto na minha vida como naquele dia, né? Meu marido acompanhou comigo, porque, de fato, doutor, a gente não sabe o que tá acontecendo dentro da gente. Mas, hoje, né, conhecendo, entendendo melhor, eu entendi todo o contexto que eu estava vivendo. Sim. E aí aquilo desenvolveu na gestação. Talvez existem muitas gestantes que estão passando por isso e nem sabem, né? Não estou declarando isso pra você, tá, gente? Mas às vezes pode acontecer, porque aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. E eu queria falar se isso é real, se isso pode se desenvolver numa gestação. Sim. A gente tem um diagnóstico muito comum que é a depressão pós-parto, né? Isso. Bom, gente, hoje a ciência ela vai fazendo uma análise mais profunda de tudo isso e vai tentando identificar quais são as causas, quais são os motivos disso acontecer. E hoje a gente é muito comum a gente já se fala hoje em dia da questão da depressão pós-parto, né? Em homens. Olha que interessante. Nossa, interessante, né, gente? Né? Aquela senhora olhando pro marido, né? Então já existe hoje. Já existe hoje. Pois é. Então já existe hoje estudos de casos que onde foram encontrados pais que desenvolveram o quadro depressivo depois do parto das suas esposas. Gente, eu acredito nisso. Tá? Tanto que tem casamentos que acabam. Sim, né? Sim. Então, qual que é a questão? Aí a gente entra naquela questão, puxa, tudo é culpa da química? Aí eu te falo que não é, porque o homem não pode ficar... É verdade, viu? Né? Então, qual que é a questão? Bom, a grande questão em relação especificamente ao quadro de gestação é mediante toda a expectativa que é gerada durante o processo, por conta de tudo que significa aquilo para a gestante. O que a família dela, o que o núcleo familiar dela enquanto marido, esposa e filho, qual o significado daquilo para ela, daquela configuração? Qual o conceito que aquela gestante tem de família? Nossa. Qual o conceito que aquela gestante tem sobre sua identidade? Eu vou ser um homem, mãe? Eu vou dar conta? Eu vou ficar bonita de novo depois que eu tiver... Aquela sem chorando, fala Deus. Será que eu vou ficar bonita de novo depois que eu tiver... É o que a gente mais se preocupa, né? Como vai ficar meu corpo? Será que meu marido vai me desejar? Como que eu vou ficar? Então, tem uma série de questões que a gente tem que observar em relação aos conceitos e valores dessa gestante. Legal. Para identificar por que ela se sente aquilo. Tá? E é muito comum, muitas vezes, depois que logo após o parto, muitas vezes é muito comum, acontece, a mãe olhar para o filho e ter uma certa, não digo repulsa ou rejeição, mas é um momento ali onde ela vai ter uma dificuldade de se alinhar afetivamente, e isso pode demorar até um tempo, tá? Mães, muitas vezes, que demoram um tempo para se alinhar afetivamente, identificar o sentimento como, de fato, aquele amor de mãe clássico, e até aquele vínculo ser desenvolvido, às vezes não é uma coisa imediata no parto, às vezes demora um pouco mais. Isso tem a ver, óbvio, como eu falei, todos esses significados, todas essas questões associadas, tudo isso que está envolvido ali naquela vida, naquela gestante, naquela mulher. O que está acontecendo com ela? Por que ela se sente tão insegura com essa gestação? Será que tem ali uma rejeição ali? Sabe? O que está acontecendo com ela ali? Como é que é a relação dela com o marido? Será que o marido naquele momento, onde ela está mais vulnerável, consegue de alguma forma proporcionar para ela uma segurança emocional, uma segurança afetiva? Ela consegue de algum fato assim, posso contar com o meu marido? Deus está falando. Né? Então, qual que é a relação dessa gestante com a família do marido, com a família dela, como que se dá tudo isso? Enfim, então são todas uma série de questões, veja bem, uma série de valores que, obviamente, precisam ser analisadas para levar em consideração na hora do tratamento, tá? Então, obviamente, há casos em que há necessidade do uso da medicação, há casos que há necessidade, às vezes só a terapia já resolve, às vezes tem que ter a medicação, tá? Então cada caso vai ser analisado de uma maneira
em loco ali, de uma maneira específica ali. Sim, e pegando esse gancho que o senhor falou de medicação, a gente sabe que pessoas que não são gestantes e tal, tem N coisas, né, N medicamentos que a pessoa pode tomar, gente, e você precisa ir a algum doutor, algum médico, psiquiatra, algo do tipo, para que você possa tomar remédio. Não tome por indicação, porque alguém fala. Então, hoje nós temos N medicamentos, mas a gestante, a gente sabe que ela tem uma restrição forte, né? E o que a gestante pode fazer? Porque existe uma medicação que pode se tomar, né? Mas talvez ela sinta falta daquele medicamento para dormir. E o que ela pode fazer para que ajude? Como o senhor falou sobre o comportamento, eu acredito que tem vários tipos de comportamento que pode nos auxiliar, né? Bom, na questão da gestação e da amamentação, não é só a gestação, a amamentação também. Existe uma restrição enorme de medicações que tanto a gestante como a mãe que está em fase de amamentação não pode tomar. Tá? Então é óbvio, por isso que tem que passar no médico. O médico vai fazer essa análise, tá? E ver qual a necessidade de qual medicação ali dentro das opções para prescrever. Tá? Mas é óbvio que nesse momento, tá? É super importante que a gestante ou já a mamãe, tá? Tenha todo um padrão, tenha todo um ambiente que seja favorável a esse desenvolvimento, a essa cura, vamos chamar assim, tá certo? Então evitar o estresse, fazer terapia, tá? Procurar ter uma boa alimentação, procurar ter uma boa higiene do sono. O que é a higiene do sono? É você, na hora que você for dormir, você desligar ali de celular, de televisão, de tudo, para você ter uma boa qualidade de sono. Obviamente algumas mães têm uma qualidade de sono privada por conta, a criança acorda à noite, tem os seus horários lá de amamentação, enfim, tá? Mas é super importante ter uma rotina terapêutica. Anotem isso aí, tá, gente? Rotina terapêutica, cara. Tá? Então ter essa rotina terapêutica para que possa ali minimizar os danos de todos esses transtornos, dessa ansiedade ou dessa depressão que seja, tá? Então ter uma atividade física, desenvolver ali, fazer as coisas que ela gosta de fazer, tá? Dentro das suas limitações, ter uma vida o mais normal possível. E obviamente nesse ponto em específico é muito importante a interação do esposo, a interação da família, entender que se naquele momento específico aquela paciente está passando por aquela dificuldade, a família evitar ali sobrecarregar, trazer problemas. Porque uma coisa que tem é o povo que enche o saco quando tá gestante ou depois que tem filho. Gente, depois eu vou fazer um vídeo só dando dicas de perguntas que não se faz para quem acabou de ter filho. Porque o doutor tem 2 filhos, né? Eu vou ter o 3º. A gente sabe que é um saco mesmo, que algumas visitas não tem noção. Então, por favor, gente, tenha noção quando for. Uma pressão, né? Gente, quando for visitar alguém, ainda mais. E tem essa questão, porque nem ia falar sobre isso, mas existem momentos que de fato a mamãe que tá ali tá com depressão pós-parto. Aí vem um monte de gente colocando tarefas. Gente, se você puder, ajude essa pessoa, né? Se tem alguém ali que pode ajudar a cozinhar, lavar, ajudar para que essa mãe se dedique só a isso, ao afeto com o filho, é muito importante, né? Porque eu acho que quando alguém passa por esse tipo de coisa, ansiedade, depressão, pânico, seja lá qual for o transtorno, a gente precisa muito do apoio das pessoas que estão ao nosso lado para que a gente consiga chegar até essa cura. E falando sobre isso, eu queria saber, como um bom cristão, já sei a resposta, mas como doutor, esses tipos de transtorno tem cura? Sim, tem cura. Tipo assim, meu Deus, se liberta, eu não tenho mais nada, nunca mais. Não, vamos lá. No caso da depressão em específico, a literatura diz que dentro de um período de 20 anos, a pessoa pode, tá? Não é que vai. Pode desenvolver um quadro de depressão de 5 a 6 vezes durante um período de 20 anos na vida, tá? Mas obviamente isso varia de pessoa para pessoa, tá? E tem uma série de questões envolvidas em relação a isso, tá?
No caso do cristão em específico, foi se tinha perguntado? Isso. No caso do cristão em específico... Não, eu acho que assim, até vou deixar aberto assim, pode ser cristão ou não. Tá. Porque a gente, quando a gente começa a passar por isso, no meu caso quando eu entrei, a minha maior questão, até às vezes quando eu sentava com o senhor, era referente à cura. Eu nunca vou sair disso, vou tomar remédio para sempre. Então a gente, como eu falei, como cristão, a gente acredita que Deus vai curar, Deus vai fazer, né? Ou pode curar, né? Se ele quiser, tal, não sei o quê. Mas algumas pessoas se perguntam, isso tem cura? Ou para sempre eu vou ter que ficar ali tomando cuidado, enfim. Tá. Dificultei a pergunta. Não, vamos lá. Eu vou tentar responder a esses dois públicos de uma maneira muito positiva. Tá bom, beleza. Tá bom? No caso da gente aqui nos cristãos, a gente tem alguns cacoetes, algumas manias, né? E a gente, todas as vezes que tem um pensamento, vou usar um termo agora que é bem cristão, tá, gente? Quando a gente é cometido de uma seta, né? De um dardo inflamado, Meu Deus, maligno. seta. O que é isso? O que é um dardo inflamado? O que é uma seta? É um pensamento invasivo, um pensamento que você obviamente identifica como algo que fere os seus princípios, tá? Fere a palavra de Deus, e um pensamento ruim naquele momento que vem de encontro à sua identidade com Deus, tá? A gente, desde pequeno, a gente aprende a dizer assim, quando esse momento vier, a gente ora, né? Ou então repreende, né? A gente faz aquela... Eu repreendo, né? Sou daquelas crentes, sangue de Jesus. Mas olha só que dica que momento muito importante aqui, muito bacana. A gente sempre tenta liberar uma palavra sobre um pensamento. Sim. Tá? A gente às vezes tenta expulsar um pensamento com outro. Quando a gente declara uma palavra, vamos lá, a gente libera uma palavra ali, eu repreendo, em nome de Jesus, aniquilado, agora está anulado esse pensamento, tá? A gente lança aquela palavra com o intuito do que a gente está falando, vir para a nossa mente e esse primeiro pensamento substituir esse primeiro. O fato é que a melhor arma contra um pensamento ruim não é um pensamento bom, tá? Mas olha só, olha que ensinamento poderoso a Bíblia nos oferece. Primeiro, eu preciso dizer que é bem desafiador o que eu vou dizer aqui agora, mas eu vou dizer a análise bíblica, como a Bíblia define o que é a ansiedade, tá, gente? A análise bíblica da ansiedade, tá bom? A definição bíblica, deixar claro bíblica da ansiedade. O apóstolo Paulo fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, aí ele continua, antes todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, ele fala tudo e no final diz, seja grato, tá? Então é um direcionamento do apóstolo Paulo, tá? Então ele está dizendo, olha, a gente entende que a Bíblia é divinamente inspirada e o que está escrito lá é regra de vida para a gente que conhece a Deus, tá? Então quando ele fala assim, não andeis ansiosos, tá? Quando a Bíblia fala assim, olha, não minta, e eu minto, o que é que eu estou fazendo? Pecado. É um pecado. Não mate, eu mato. Pecado. É o quê? Agora quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos, e eu ando. Pequei de novo. Veja bem. Então, o que eu estou querendo dizer é que a Bíblia dá uma direção expressa, ela não está dizendo, olha, eu estou sugerindo que você não fique ansioso. Melhor seria que você não fosse ansioso. Ele está dando uma direção direta, olha, não ande ansioso. Não ande ansioso, não fique ansioso, né? Em primeira análise, é importante essa definição. Em Efésios, quando a Bíblia diz que a gente tem um dia mau, um dia de preocupação, né? Então, ele fala, se revista de toda a armadura de Deus, correto? Sim. Lembra que eu falei que a gente, quando tem um pensamento ruim, a gente quer estar repreendido em nome de Jesus e tal, né? Então, quando o apóstolo Paulo começa ali no livro de Efésios, final do livro de Efésios, a carta aos Efésios, exemplificar as peças daquela armadura, ele fala algo muito interessante. Ele fala do escudo da fé com a qual poder apagar os dardos inflamados do maligno. Aí depois ele fala da espada, né? Que é a palavra de Deus. O cristão, ele quer resolver esse problema do dardo com a palavra e não com o escudo. Calma que vai ficar claro aqui. Meu Deus, olha a revelação aí. O cristão, ele vai querer apagar aquele pensamento com uma palavra, digamos assim, com a espada. Sim. Vocês estão entendendo, gente? Estou entendendo. Só que o que Paulo está dizendo na carta
é que você apague com o escudo da fé. Aí você fala, fé, então aquela fé de Hebreus, né? Firme fundamento do que se espera, a prova do que não se vê. Tipo assim, então é só fechar os olhos e dizer eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Não, não é isso. Ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, para que eu apague um pensamento que não vem de Deus, um pensamento que eu não quero, eu preciso de uma obra que torne aquela minha fé viva. Em outras palavras, eu preciso realizar algo, eu preciso ter uma atitude, eu preciso de um comportamento. Eita, você viu que não é mais doutor, né? É o pregador agora. Então eu preciso ter um perfil de comportamento para que esse tipo de pensamento não encontre espaço na minha mente. Eu só me defendo através da minha fé, através das atitudes que eu tenho no meu dia a dia. Que lindo isso, gente. Pegou? Doutor do céu, meu Deus. Gente, olha que lindo isso, né? E, nossa, isso vai servir pra minha vida, que o comportamento é muito importante, gente. Lembre-se disso, o seu comportamento pode ditar a sua saúde da alma, saúde mental. É muito importante. E, doutor, a gente já vai encerrar, né? Porque o doutor tá de férias, tá? A gente não quer alugar mais ele. Prazer. Eu queria muito saber, só pra gente encerrar, quais são, além, né? O senhor já falou muito, mas eu queria que o senhor deixasse de uma forma bem clara pro pessoal as formas de prevenção. Você nunca, né? As pessoas nunca sofreram com isso, eu nunca me senti depressivo, ansioso ou com pânico. Mas como que eu posso prevenir, né? Me precaver de ter isso um dia, né? Porque os dias maus vêm, isso é para todos, né? Rico, pobre, quem for. Mas como que eu posso fazer, além dessas fórmulas da palavra, de se defender com a fé, mas no dia a dia, socialmente, como que a gente pode fazer para se prevenir? Vou definir com uma palavra: rotina. Tá? A rotina ela é muito importante. Tá? Tudo bem que tem aquela rotina ruim, aquele ativismo, né? Não estou falando disso, tá? Mas eu estou falando de uma rotina. Legal. Sabe, você tem um horário para você acordar, um horário para você dormir, um horário para tomar as suas refeições. Como é difícil isso, né? É verdade. Eu trabalho também com psiquiatria hospitalar. Ah, legal. E às vezes, obviamente, são pacientes que estão em crise, estão em surto, chegando nas condições nas mais críticas possíveis. Né? E obviamente a gente está ali lidando com esses pacientes que estão internados. É incrível como só o fato dos pacientes passarem a ter horário para tomar banho, para se alimentar, para comer, para ter uma interação social e para dormir, como isso tem um impacto positivo no desenvolvimento da internação deles. Então, obviamente, fora o tratamento medicamentoso. Sim. Mas o que eu quero dizer é que a rotina ela tem um poder muito grande na questão da nossa saúde mental. Falando da rotina positiva, de uma rotina boa. Você acordar pela manhã, ter uma alimentação saudável, ter um período ali, dentro da medida do possível, um período de meditação, isso é importante, tá? De você ter ali o seu momento de se preparar para o dia que você vai ter, tá? Desenvolver ali o seu presente, isso é muito importante, gente. A gente precisa aprender a amar o nosso presente. Já viu aquela frase assim que depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro? Tem uma fundo de verdade nisso. Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia a gente não ama muito o nosso presente, a gente não se vê satisfeito com o nosso presente, com a vida que a gente está tendo aqui hoje. Né? Se você parar para pensar, a grande maioria das pessoas que estão me assistindo aqui agora, se você fizer a seguinte pergunta, obviamente, tirando uma questão com o filho, ou ter um estado de doença grave, de saúde, tô falando de problemas urbanos do dia a dia, tá? Se você parar para pensar, tirando uma questão com o filho ou saúde crítica, assim, de fato, qual seria de fato o seu problema hoje? Que existe de uma maneira concreta. Obviamente, não estou falando de algo que você gostaria de ter e não tem, eu gostaria de ser e não é. Eu estou falando de um problema. Se você parar para analisar, tira essa questão da saúde, do filho, que são realmente coisas que são muito graves. Se você parar para analisar e ver qual o problema que eu tenho, esse problema de fato ele existe, esse problema tem esse poder todo de comprometer o meu presente, realmente isso é tão importante, realmente o que as pessoas estão falando de mim merece tanto da minha atenção, entende? Então, é você ter uma boa relação com o presente. Legal. Tá? Com o seu dia, você ter uma rotina
equilibrada, você ter uma rotina diária, você acordar pela manhã, cara, arruma a tua cama, sabe? Vence os primeiros desafios do dia, vence aqueles primeiros momentos do dia, tem uma boa alimentação, dá o teu máximo ali no momento que você estiver trabalhando. Quando você sair do teu trabalho, deixa lá, não leva para casa isso, tá? Tem um momento com seus filhos, tem um momento com a sua família, tem um momento com seus amigos, tem o seu momento pessoal, tem o seu momento com Deus. Tenha uma vida de rotina. Que legal. Nossa. Essa é a minha dica para hoje. Gente, que dica. Eu acho que assim é uma coisa que todos nós precisamos, né? Eu digo até por mim, né? A gente que tem essa vida de cantar, né? Sim. Artista geralmente tem essa dificuldade, autônomo tem às vezes essa dificuldade, mas nós precisamos dessa rotina. E eu quero dizer, assim, muito obrigada, doutor, por esse tempo, é um tempo maravilhoso. Que legal. A gente vai encerrar aqui, mas a gente continua conversando, que a gente vai bater um papo ainda. Mas você que está aqui com a gente assistindo, eu tenho certeza que você foi alcançado, abençoado por isso, porque eu acredito que a verdade, ela liberta, né? Amém. E o conhecimento, gente, é poder. Eu acredito que através dessas coisas que o doutor falou, que abriu a nossa mente, quanta coisa eu descobri agora também, é muito importante, porque talvez você esteja sendo escravo de Satanás por conta de não conhecer, sim, de não entender melhor a palavra, de não entender a fundo o que Deus está falando a teu respeito. E uma das coisas que eu quero dizer é que se você está passando por qualquer tipo de coisa, qualquer transtorno, seja depressão, ansiedade ou pânico, você não deixa de ser filho de Deus, você não é menos amado por Deus por conta disso, porque é uma das coisas que a gente se fere, nossa, eu posso orar, eu continuo sendo um servo de Deus passando por isso. Você continua sendo um servo de Deus. E eu glorifico ao Senhor, porque Deus preparou esses grandes homens e mulheres de Deus que cuidam de nós, que pode abrir a nossa mente a respeito de várias coisas. Obrigada, doutor. Obrigada a vocês. E daqui a pouquinho a gente se encontra em outro Jéssica Augusto da Porta Pra Dentro. Beijo. Tchau, gente.